queria que você prestasse bastante atenção. Nós te fizemos uma pergunta, e a pergunta foi: quantos homens na Bíblia não pecaram? E você citou, e aí a comissão colocou os nomes e tal, e ele disse: "Oh, gente, me perdoe, eu esqueci. O apóstolo Paulo também não pecou." A minha opinião sobre as pessoas que querem ser pastor hoje. Lembra que lá atrás eu falei com você sobre os chamados e os assoviados? Então, para ser pastor, você tem que ter convicção da sua chamada. A minha chamada se deu quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, e sucessivamente o Senhor ia me falando e aquilo estava emprenhado no meu coração. Você precisa ser ovelha e estar debaixo do guarda-chuva do seu pastor, da sua liderança. Ser ovelha e não bode, sabe? A ovelha é mansa. Você precisa exercer funções de liderança na sua igreja. Por exemplo, se você não consegue ser um líder de célula, como ser um pastor? Como dizer que vai abrir uma igreja? Acha que é fácil abrir uma igreja? Oh, meu amigo, você está longe, você não conhece a palavra de Deus. Então, exercer liderança, não ser uma pessoa dodói, sabe? Fidelidade a Deus e ao seu pastor, ter um bom caráter, trabalhar com vontade na sua igreja. Se o seu pastor pedir para você lavar o banheiro, vai lave o banheiro. Se ele te pedir para encher uma caçamba de entulhos, vá e faça, sabe? É o tratamento não do seu pastor, mas é Deus usando o seu pastor para tratar com você em diversas áreas da sua vida. Não ser mentiroso, não ser preguiçoso, não ser, sabe, avarento, ser batizado com o Espírito Santo, possuir os dons espirituais, principalmente o discernimento de espírito, ter um bom testemunho de vida, tanto dos de dentro como os de fora. Os de dentro quem? Os irmãos da igreja. Os de fora, seus amigos, sua família, sabe? Bom testemunho, ser equilibrado, não ser aquele crente que ora está lá em cima, ora está lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Não, absolutamente. Ser uma pessoa ponderada, saber receber o não, vida de oração, leitura da Bíblia, prática de jejum, amizades saudáveis, não ser uma pessoa que tem o título de bancário, sabe, só sentado no banco da igreja e não fazendo nada. E outras coisas mais eu poderia dizer para você aqui. Então, essas são minhas opiniões para quem quer ser um pastor nos dias atuais. E mais ainda, fazer um excelente curso de bacharelado em teologia, ter conhecimento teológico e ser atualizado para os tempos em que nós estamos vivendo. Como procede? Qual é o procedimento para você que tem convicção que deve ser um pastor? Qual é a trilha que você deve trilhar? Eu vou passar para você aqui a trilha que eu passei quando a igreja decidiu que pedir a minha ordenação. Então, é preciso, em primeiro lugar, ter o reconhecimento da igreja. Se a igreja reconhecer, já é um primeiro passo. Segunda coisa é cumprir tudo que eu citei momentos atrás, sabe, para a opinião sobre as pessoas que querem ser pastor, cumprir cabalmente. A igreja reconhecendo, ela vai fazer uma assembleia geral e ordinária, no caso dos batistas. E ela vai então pedir junto à ordem de pastores o seu exame,
para, se você ser aprovado pelo exame, vir então a consagração. Então, pode ser que alguém na Assembleia possa levantar dizendo que não, essa pessoa eu não concordo. Mas então passa-se pela Assembleia e, sendo aprovado, você tem o aval, e isso registrado nos anais da sua igreja. Então, a igreja, ela pede junto à ordem de pastores, no caso, a Igreja Batista, o seu exame. A ordem, ela reunida lá na sua assembleia, porque tem as assembleias, né, da ordem, então entra com o pedido da igreja, e sendo aprovado o pedido da igreja, então tira-se um concílio que vai examinar o candidato, e esse concílio, ele é constituído pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo relator e por vogais, da em média de umas 7 pessoas que fazem parte do concílio que vai examinar a pessoa. É feito, em primeiro lugar, uma sindicância por essa comissão, por esse concílio. E essa sindicância, ela averigua a vida do candidato. Ela vai na igreja, ela pergunta para um, para outro da igreja. Ela vai na família do candidato, ela pergunta para a esposa, para os filhos, se ele tem filhos, pergunta para os amigos, para os vizinhos, procura saber se ele é um bom pagador ou não, então manda tirar certidão lá no cartório de protestos para ver a situação da pessoa. Ele sendo aprovado nessa primeira parte aí, né, de sindicância, então vem o exame teológico. E aí o exame teológico, reúne-se o concílio, que vai examiná-lo, 7 pastores, se for o caso, 7, e o candidato no meio, e cada pastor examinando numa área, teologia, pneumatologia, eclesiologia, ética, é um exame, homilética também, é um exame que dura em média aí umas 4, 5 horas de sabatina do candidato. E quando ele começa a gaguejar, aí a comissão é que pega, porque está vendo que ele, o ponto dele está fraco, é ali, e a gente precisa ter convicção, né? É igual um candidato foi ser examinado, e ele estava muito bem em todas as matérias, mas quando chegou em uma matéria, por exemplo, foi-lhe feita uma pergunta: quantas pessoas na Bíblia não pecaram? E ele então começou a dizer: Abraão não pecou, Moisés não pecou, e foi falando nomes e nomes, e a comissão começou a olhar um para o outro, e a comissão, achando que o candidato estava brincando, mandou ele sair, e aí ele saiu, e a comissão começou a conversar entre si. Olha, ele está muito bem, agora essa pergunta aí, ele falando isso tudo aí, se ele estiver fazendo hora com a nossa cara, nós vamos dar uma repreensão nele. Mas vamos repetir a pergunta. E chamou o candidato de volta e disseram: olha, queria que você prestasse bastante atenção, nós te fizemos uma pergunta, e a pergunta foi: quantos homens na Bíblia não pecaram? E você citou. E aí a comissão colocou os nomes e tal, e ele disse: gente, me perdoe, eu esqueci, o apóstolo Paulo também não pecou. Entende? Então foi assim, um vacilo tremendo, e ele não pôde passar, porque na verdade todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, somente Jesus não pecou. Quando o candidato ele é aprovado, então o relator relata e envia para a ordem de pastores. A ordem de pastores aprecia o relatório, aprova, e então ela libera a igreja para promover a consagração dessa pessoa a pastor. Bom, eu não quero cansar muito você, é isso aí que eu tinha para falar contigo nesse momento. E se você gostou,
inscreva-se no nosso canal. Por favor, faça lá a sua inscrição. Dê um joinha para nós, né? Comente se você gostou, se não gostou. Deixe o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe. Beijo no coração.